Olá, irmãos. Bom dia, tudo bem? Que a graça e paz do nosso Deus esteja com todos vocês nessa manhã. Vamos iniciar o nosso culto de hoje com uma oração. Senhor nosso Deus, primeiramente, obrigado, Deus, porque nós temos condições de orar a Ti livremente. Obrigado porque nós temos o privilégio, Deus, de mesmo nesse tempo de pandemia, a gente poder ainda assim arrumar formas de estar junto, de se unir para louvar o culto de hoje juntos a Ti. Senhor Deus, pedimos em especial que o Senhor nos dê forças, nos dê coragem, que o nosso coração esteja e seja amparado por Ti, hoje e sempre. É o que pedimos, Deus, hoje, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler com os irmãos um trecho da Bíblia que está em Isaías, capítulo 40, no versículo 28 ao 31, que diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas alguém, assim como eu, já sentiu seu coração esfriar? Isso está acontecendo nesse momento? Sabe, eu queria dar um testemunho rápido do que me aconteceu nesses últimos dias. Eu tenho investido muito tempo no trabalho, e com isso me sobra pouco tempo para ficar com a família, e quando esse tempo passa, eu já estou exausto e preciso dormir para que no dia seguinte toda a correria volte a acontecer. E meu tempo com Deus, consequentemente, diminuiu. Apesar de eu ainda orar várias vezes durante o dia, eu sentia meu coração desanimado e distante. Então, em uma das minhas orações, eu pedi a Deus que me desse forças e que me animasse diante dessa situação, o qual não é saudável. E se eu continuasse assim, a situação podia piorar. Então, certo dia eu acordei, algumas horas antes do despertador, e sem conseguir dormir novamente, eu decidi aproveitar que todos em casa ainda estavam dormindo, para fazer uma caminhada. E eu senti que aquele dia começou diferente. Minha disposição para as coisas do dia a dia havia aumentado. E essa disposição continuou, e ainda continua. Mas só depois de um tempo que eu pude perceber que essa disposição veio após o meu pedido a Deus, né, para que me fortalecesse, me renovasse. E Ele, de uma forma muito sutil, atendeu minha oração. É isso que eu gostaria de encorajá-lo essa manhã. Peça a Deus força, coragem, renovação, e Deus certamente te ouvirá. A música que nós vamos cantar agora é Renova-me. Vamos cantar? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus.
necessita mais de ti. Agora temos nosso momento de intercessão. Você pode compartilhar os seus pedidos e seus agradecimentos por meio do nosso grupo no WhatsApp. E quem vai dirigir esse momento de oração e intercessão é o Luiz Boy. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar e vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas orações. Feche os seus olhos. Santo, glorioso e único Deus, que o seu nome possa ser louvado, Senhor, bendito e exaltado por esta igreja, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do teu povo e, apesar de a gente não merecer, o Senhor tem nos abençoado. Pai Santo, nós queremos fazer alguns pedidos e pedimos que o Senhor nos socorra, porque só em Ti é que nós temos ajuda e temos esperança, Pai. Pedimos pela missionária Margarete, que o Senhor esteja recuperando a saúde dela, esteja abençoando ela e todos que estão trabalhando junto com ela lá, Senhor. Restaura a saúde, abençoa todo o trabalho e levanta, Senhor, mais obreiros e mais contribuintes para ajudar nesse trabalho, Senhor. Obrigado pela vida dela. Também pedimos pela Ana Cláudia e família. A saúde deles está prejudicada e precisamos que o Senhor abençoe e restaure a saúde deles, Senhor. Também pedimos pela Camila Fonseca. Ela se separou do marido e está com a saúde bastante abalada. Pedimos, Senhor, a restauração do casamento e que o Senhor esteja abençoando e restaurando a saúde dela, Senhor. Pedimos também pelo Adalto Alves, que ele teve um infarto. Pedimos que o Senhor abençoe e restaure e cure ele, Senhor. A Graziela também está bastante desanimada, bastante apática, não tem ânimo para fazer as coisas. Pedimos a Tua restauração, Senhor. Pedimos que o Senhor entre com a Tua providência, cuidando dela e dando a ela a motivação que ela necessita para que ela faça as coisas que ela tem que fazer, Senhor. Te agradecemos e pedimos pela vida do Hugo e da Vera. A saúde deles já está melhor, eles já melhoraram, mas pedimos que o Senhor continue cuidando deles, protegendo, e te agradecemos pela vida deles, Senhor. Pedimos pela vida do pastor Otoniel, que o Senhor esteja cuidando dele, restaurando a saúde dele, Senhor. Também pedimos pelo Jorge, o genro do Elcio e da Laís, que a Tua paz esteja com eles, que o Senhor esteja completando, restaurando completamente a saúde deles e também abençoando a esposa que está grávida, Senhor. Obrigado pela vida deles, obrigado pela vida do Elcio e da Laís, pela restauração deles, Senhor. Também pedimos pelo Valdeci Ovídio, que teve um AVC, pedimos que a Tua paz e que a Tua recuperação esteja com ele, Senhor. Também pedimos pela Maria Heloísa e pelo Vitor, que também precisam de restauração na saúde. Cuida deles e faz a Tua obra na vida deles, Senhor. Também pedimos o consolo para a família da Patrícia Martins. Eles perderam a mãe e pedimos que o Senhor esteja consolando, Senhor. Nesse momento difícil, atua, cuida deles, leva a Tua paz a todos eles. Também pedimos pela família do pastor Paulo, presidente da PEC, que o Senhor esteja consolando essa família, consolando os amigos, os irmãos, todos os que estavam próximos a ele, que o Senhor esteja consolando, esteja abençoando. Também pedimos pela família, pela saúde da Ana Lúcia, esposa dele, que o Senhor esteja restaurando a saúde dela, Senhor. E pedimos pela família do Dr. Dong, que também faleceu. Pedimos que o Senhor abençoe e cuide, Senhor, da paz dessa família. E agradecemos, Senhor, pela vida da Mariana,
que teve a recuperação após o acidente que ela sofreu e já está andando e já voltou a trabalhar. Obrigado pela vida dela, Senhor. Também agradecemos pela vida do Luan, do Murilo, que são amigos do João, que a Lília e o João possam ser bênção na vida deles, assim como eles têm sido bênção lá onde eles moram. Obrigado, ó Deus, obrigado por tudo. Nós pedimos pelos pastores, pelo pastor Daniel, pelo pastor Binho, pelo Tanaka, que o Senhor esteja cuidando deles e da família deles. Dá a eles, Senhor, a sabedoria, o discernimento que eles precisam para cuidar da tua igreja. Também pedimos pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja abençoando e que eles prestem atenção e que eles cuidem do povo e não dos interesses próprios. Esse é o nosso pedido e nosso agradecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Em meio a todos os pedidos de oração e agradecimentos, Deus nos mostra todos os dias que Ele é um Deus de milagres, não é mesmo? Vamos declarar isso a Ele com a próxima música? Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é o Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar?
2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode entregar seus dízimos e ofertas por meio de transferência ou depósito na nossa conta bancária. Se quiser utilizar o Pix, coloque o nosso e-mail como chave ou o QR Code para fazer a transferência. Você também pode utilizar cartão de crédito ou boleto seguindo o link ou QR Code. Uma outra opção é combinar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por levantar pessoas comprometidas com o Teu reino, comprometidas com as obras que são para o Senhor. Obrigado, Deus, por essas ofertas recebidas e que a igreja ou quem está administrando tudo isso, que use com sabedoria e com a sabedoria que vem do Senhor. É o que agradecemos, Deus, e pedimos também em nome de Jesus. Amém. E agora é hora de lembrarmos os aniversariantes dessa semana. No dia 15, amanhã, é aniversário da Josi Gotardo. Parabéns, Josi. E amanhã também é aniversário do Miguel Fujiwara. Parabéns, Miguel. Deus abençoe. E no dia 18, Paulo Takeda. Parabéns para todos vocês. Deus os abençoe. E agora é o nosso momento do abraço. E essa distância social é só um detalhe, que veio para nos ajudar a exercitar novos meios de demonstrar carinho às pessoas, não é mesmo? Então não se esqueça de enviar o seu abraço, mesmo que virtual, para quem você ama e para quem precisa do teu amor. E a próxima música que vamos cantar, Quão Grande És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre eu só cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar.
celeste, então que transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma cantar-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, temos um grupo de estudo bíblico online. Se você quer participar, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. No dia 24, teremos uma palestra online sobre saúde bucal com a dentista Karina Ishimura. Faça a sua inscrição para receber o link de acesso ao evento. Compartilhe as bênçãos recebidas do Senhor durante o tempo de testemunhos do nosso culto online. Envie o seu vídeo por e-mail ou WhatsApp para participar desse momento. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! E para finalizarmos o nosso tempo de adoração, vamos cantar Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força, eu, Senhor, com todo o meu ser e tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força, eu, Senhor, com todo o meu ser, com todo
Foi muito bom passar esse tempo de louvor junto com todos vocês. E agora nós teremos a mensagem com o pastor Raul Nogueira. Vamos orar? Senhor Deus, primeiramente te agradecemos, Deus, porque podemos louvar a Ti livremente e agora temos o privilégio, Deus, de poder ouvir uma mensagem vinda do pastor Raul e pedimos, Deus, que o Senhor fale através dele e que a mensagem toque aos nossos corações, Deus, que quebrante os nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz através dele, Deus. Que o Senhor abençoe a ele, a família dele e o traga sabedoria, Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, olá. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, mas creio que a maioria de vocês me conhece. Eu tive o privilégio de ser convidado para falar com vocês hoje a respeito dessa palavra que transforma, que liberta, né? De um Deus vivo, de um Deus que não é Deus de religião, um Deus que verdadeiramente está agindo poderosamente em nossas vidas. E você, então, está convidado agora para juntos meditarmos nessa palavra. Antes disso, eu quero dizer que esse Deus é um Deus realmente que nos traz conforto, nos traz libertação, e recentemente eu passei por essas duas coisas, por conforto e por libertação. Nós perdemos a nossa bisnetinha e a minha neta mora aí em Sorocaba, e quando ela faleceu, nós fomos um dia antes do sepultamento e tivemos assim a grata surpresa de Daniel nos convidar para dormirmos aí na igreja. Aquela casa lá do fundo, eu já estive ali algumas vezes, quando fui pregar aí na igreja de vocês, e foi realmente uma bênção para nós. Então nós dormimos a primeira noite, depois no dia seguinte nós fomos ao sepultamento, dormimos novamente, ok? E o meu pessoal ficou lá e queria que eu ficasse o terceiro dia. Todos eles ficaram na casa dos pais do Charles, que é o pai do Nenê, e eles queriam que eu dormisse, ou seja, ficasse o terceiro dia, então só viria na manhã do outro dia. E Deus colocou no meu coração que eu não fizesse isso, né? Eu não entendia porquê, mas simplesmente me veio aquela vontade de eu ir embora. Eu simplesmente fui embora. Eu falei que esse nosso Deus é um Deus de consolo e um Deus de livramento. Deus de consolo porque hoje eu sei que a minha bisnetinha está na presença do Senhor. Ela, ao partir, o Senhor agora a acolheu nos seus braços. E a nossa esperança, segundo as Escrituras, segundo o que eu entendo pela palavra, é que um dia nós estaremos com ela. Nós vamos revê-la, né? Da mesma forma que Davi um dia falou, quando a criança morreu, e ele então se banhou, se alimentou, e o pessoal ficou assim sem entender, perguntando, mas quando a criança vivia, você não queria comer, você não queria se banhar, e agora que ela morre, você se banha, você come. E ele disse, bem, eu estava fazendo aquilo pensando que haveria aquela possibilidade de Deus ser misericordioso e preservar, mas ele não fez isso. Então eu não tenho como trazer o meu filho de volta, mas um dia eu estarei com ele. Então essa é a grande esperança, que nós um dia, eu e minha família, tornaremos a ver a Lana, ok? Isso é consolo. E o mesmo Deus que consola é o mesmo Deus que nos livra. E nós tivemos um grande livramento. Nesse terceiro dia que eu não dormi, recentemente a Lili me telefona. E ela diz, olha, vocês tiveram um livramento.
E ela conta que ela estava lá na casa, estava chovendo, acho que em Sorocaba, muita chuva, e de repente ela viu um estrondo enorme. E aí ela entra exatamente no quarto que nós tivemos e todo o teto havia caído sobre a cama. Não sei se nós teríamos morrido ou simplesmente sofrido um grande acidente. De qualquer maneira, foi um grande livramento. Ok? Então, nós queremos que vocês estejam atentos agora, porque nós vamos estar falando desse Deus vivo, esse Deus que conforta, esse Deus que liberta. Mas, antes, Ele quer ter uma experiência com você. E quem já teve essa experiência com Jesus sabe do que eu estou falando. Então, Ele é o nosso conforto, a nossa esperança, aquele que nos livra, aquele que nos sustenta, aquele que nos ampara, para aqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus. Aqueles que já passaram por Romanos 5:1, que é exatamente o que nós vamos estar estudando. Ok? Aqueles que ainda não passaram por Romanos 5:1 não sabem, em termos experimental, o que significa esse consolo, o que significa realmente esse livramento, o que significa esse abraçar desse Deus vivo e real em nossas vidas. Então, nós vamos estar gastando um tempo agora de oração e que vocês estejam aí comigo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós entramos em Tua presença, Senhor, buscando a Tua face, entregando a Ti, Senhor, esse tempo para que somente o Senhor seja louvado e glorificado. Tu és o meu Deus, o Deus da minha fortaleza, o Deus que me ampara, o Deus que transformou a minha vida em 42 anos. Um Deus que tem me feito caminhar seguro nesse mundo cheio de problemas. Nós temos surfado nesse tsunami, desse mundo tenebroso. E o Senhor está comigo, e anda comigo, e me instrui, me orienta, e me livra, e me ampara, e me sustenta, porque Tu és o Deus da vida. Nós queremos, ó Pai, pedir agora o Teu auxílio. Através do Teu Espírito, o Senhor esteja realmente abrindo a minha mente, e que eu possa realmente compreender essa porção da Tua palavra. Ilumina esse texto, Senhor, porque o Senhor sabe que eu sou falho. E eu preciso que o Senhor realmente ilumine esse texto, para que eu não fale nada que seja contrário à Tua vontade. Entrego cada mente, cada coração que está aqui conosco agora. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Bem, quem tem Bíblia, abra lá em Romanos capítulo 5. Bem, eu entendo pela palavra do Senhor que existem 3 tempos de salvação. Aqueles que já são salvos vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Então, Romanos 5:1 fala do momento em que você tem um relacionamento, passa a ter um relacionamento com Deus, que é quando você é declarado justo diante de Deus. Porque você nasce pecador, você nasce com uma natureza decaída, podre. Uma natureza que, se você morrer do jeito que está, infelizmente estará eternamente longe de Deus, e num lugar que realmente não é nada agradável. Quando você realmente tem essa experiência com Jesus, e nós vamos explicar como, você é liberto, você é livre da condenação eterna. Você simplesmente, ao ser declarado justo, você é feito filho de Deus. E é uma metamorfose. Antes disso, você está debaixo da lei do pecado e da morte. Você está enraizado nesse mundo tenebroso. Mas depois que você realmente tem um encontro com Jesus, há uma mudança, uma transformação. Você é arrancado com raiz de tudo desse mundo perverso e você é enraizado em Jesus, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, e você muda de lei. Romanos 8:2 diz: agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
te livrou da lei do pecado e da morte. Então há uma metamorfose. É sobre essa metamorfose que eu quero falar com vocês hoje. Aqueles que já experimentaram isso podem usar esse texto para ministrar na vida de pessoas que nunca passaram por essa metamorfose, nunca nasceram de novo. Amém? Bem, o versículo 1, só o versículo 1 eu gastaria horas comentando. Aqui fala, justificados, pois, mediante a fé. Não é que nós nos tornamos justos, nós somos declarados justos, nós somos pecadores e continuamos pecadores salvos. Nós somos declarados justos. Como? Justificados, pois, mediante a fé. Fé em quem? Nós vamos ver. Temos paz. Então, primeira coisa que você vai ter assim que você nasce de novo em Cristo Jesus é ter paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que as drogas, as bebidas, o sexo, dinheiro, posição não traz. Então ele fala, temos paz. Paz com quem? Paz com Deus. Porque nós antes estávamos em guerra com o Senhor, mortos em nossos delitos e pecados, conforme está em Efésios capítulo 2, 1, 2. Então nós estávamos mortos, separados desse Deus. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, que religião não salva, que igreja não salva, que pastor não salva, nem pastor, nem guru, nem pai santo, nem papa, nada, ninguém pode fazer nada por nós, nem pessoas vivas e nem pessoas mortas. Quando nós entendemos isso, você tem que realmente olhar para dentro de você e dizer, estou perdido. Se eu morrer agora, estarei longe de Deus por toda a eternidade. Tem muitas pessoas que nem sabem disso. Nunca pararam para pensar, imaginam que nunca vão morrer e acham que se morre acaba, não tem mais nada depois da morte, não é? Mas não é assim. Não é assim. Então, a partir do instante que você tem esse encontro com Jesus, você passa a ter paz com Deus. E como isso ocorre? Quando Jesus Cristo veio aqui a esse mundo, ele foi para a cruz do Calvário, ele recebeu nele todos os nossos pecados. Não só os nossos, não só os meus, mas de toda a humanidade. Ele se lambuzou com toda a porcaria que o homem comete, está cometendo e vai cometer. Do primeiro homem até o último que nasceu, foi tudo impregnado sobre Jesus. E Jesus morre a tua morte, morre a minha morte, morre a morte de cada ser humano que já viveu, está vivendo e vai viver. E quando Deus o Pai olha para a cruz, ele vê você, vê a mim. E a ira de Deus o Pai, que deveria cair sobre mim, me lançando eternamente longe dele no inferno e depois no lago de fogo, cai sobre Jesus. A oferta que o próprio Pai ofereceu para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter vida, a vida eterna. E quando essa ira de Deus o Pai cai sobre o Filho morre a tua morte, morre a minha morte, morre a morte de todos. E ele tinha que ser Deus homem, porque como Deus, ele podia perdoar pecados. E como homem, ele podia morrer. Se ele fosse só Deus, ele perdoaria pecado, mas não poderia morrer. Se ele fosse só homem, ele poderia morrer, mas não poderia perdoar pecado. Por isso que ele tinha que ser Deus homem, e o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só que quando Jesus morre e todo o nosso escrito de dívida foi rasgado, a morte dele se tornou suficiente para salvar toda a humanidade. Mas só é eficiente para aquele que se arrepende e crê. E nós vamos falar um pouquinho, se arrepende do quê? Crê em quê? Então, esse Jesus ressuscita. Ele está vivo e ele oferece de graça para você a vida eterna. É disso que nós queremos falar hoje. O tema que nós queremos colocar é esse. Você já passou por esse momento?
Você já realmente foi declarado justo? Se você morrer agora, você tem certeza que estaria na presença de Deus por toda a eternidade? Muito bem. Então, a gente tem que começar a pensar assim, bem, eu falei que você precisa se arrepender. Se arrepender do quê? Você sabe quantas coisas que você já fez e vem fazendo e que você mesmo tem certeza que está errado. Está errado. Quantas vezes você já bateu a mão na testa dizendo não vou fazer mais isso e volta a fazer? Então, querido, querida, esse Deus quer falar com você agora, hoje. E se você que está me ouvindo já é crente, você tem que transmitir essa verdade para outra pessoa. Você é um embaixador, é o porta-voz desse evangelho. Então, eu quero dizer bem claro que o nosso Deus se fez homem, morre na cruz do Calvário, recebe nele toda a sujeira, todos os teus pecados, morre a tua morte, rasga um escrito de dívida que era contra você e você é declarado justo e você é livre da condenação eterna. Essa é a morte suficiente. Mas só é eficiente para aquele que realmente crê, para aquele que realmente percebe, eu sou miserável pecador e se morro no estado que estou, estarei no inferno. Então, essa é a grande questão. Jesus ressuscitou, está vivo. E não só está vivo, ele está vivo e está voltando. Ele vem buscar a igreja. Se hoje fosse o dia do arrebatamento, você iria? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você tem certeza da sua salvação? Aqui fala que somos justificados, pois mediante a fé. Então, através disso, eu passo a ter paz com Deus para desfrutar a paz do Senhor. Somente quem passa por Romanos 5:1 e se reconcilia com Deus é que ele pode ter a paz do Senhor. Aquela paz que Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. E ele continua dizendo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Graça é favor imerecido. Graça é algo que realmente não merecemos. A misericórdia do Senhor não permite que a gente receba aquilo que eu mereço. E o amor nos dá aquilo que nós não merecemos. E ele fala, pela fé, nesta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Querido, se você está em angústia, se você tem depressão, se você está com medo, Jesus é a tua esperança. Jesus é o teu consolo. Jesus, ele pode realmente, diante de circunstâncias adversas, como foi o caso da perda da minha bisnetinha, te dar o consolo que só ele pode dar. E aqui ele fala, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que graça? A reconciliação com o Pai. Na qual, ou seja, nessa graça, estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus, porque esperança aqui nas Escrituras não é um pode ser. A esperança aqui é certeza absoluta. Nós temos a certeza que esse Deus existe, que esse Deus me ama, que esse Deus me salvou através do próprio Filho Jesus Cristo, e temos a certeza que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, que diferença! Eu tenho certeza, meu irmão, que se eu tivesse perdido a minha bisnetinha, numa época em que eu não conhecia Jesus, possivelmente eu tinha
entrado em pânico, em tristeza profunda, em depressão talvez, sem esperança, quem sabe até murmurando contra Deus. Mas quem tem Jesus de verdade, quem é santuário do Espírito Santo, pode enfrentar as tribulações da vida, pode enfrentar as dificuldades, pode enfrentar momentos difíceis, sabendo que nosso Deus nos livra, como me livrou da queda daquele teto sobre a cama, onde eu e Graça estaríamos. Ele fala, sabendo que a tribulação que todo mundo passa, todos, crente e incrédulo, nós passamos. O problema é como você passa pela tribulação. E ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. Querido, 42 anos eu ando com esse Jesus. E muitas tribulações nós já passamos. Só por assaltos eu já passei umas 7, 8 vezes. Já fui raptado até na Bolívia. Então, querido, só com Jesus. E diante dos problemas que eu já passei, minha esposa, diante de tribulações, das mais difíceis, nós tínhamos a certeza de que Deus estava conosco e que Deus ia interferir como realmente interferiu. Nos livrou várias e várias vezes. Então, aquele que realmente tem o Senhor, o que acontece é que ele persevera diante da tribulação. E se você pegar, depois se dá uma boa lida lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante, essas tribulações onde eu tenho que me regozijar, que o Senhor está no controle, não é ser masoquista. Que bom que eu arrebentei o meu carro. Não é isso. Apesar de ter batido o carro, o Senhor me livrou. O Senhor estava comigo. Então ele fala que a tribulação produz perseverança. Ou seja, diante da tribulação você vai perseverar descansando no Senhor, e isso é maturidade. No começo você talvez se desespere, mas na medida que você vai tendo mais e mais experiência com Ele, a cada outro problema você vai aumentar a tua esperança. Esse é o ganho de você ter Jesus. E a palavra lá em Tiago diz que isso é para que você seja maduro na sua fé. De tal forma que diante de circunstâncias difíceis você não vai duvidar. Não, você não vai ser como a água do mar que vai e volta. Mas você vai ter realmente segurança que o Senhor Deus está no controle de cada situação da sua vida. Querido, eu estou indo para 75 anos. Eu e minha esposa já temos uma certa idade. Estamos no mesmo mundo. Passamos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Os vírus da vida aí tá rodando. E eu muitas vezes tenho ido presencialmente pregar, não como estou fazendo agora. Deus tem me preservado. É possível que eu fique doente, é possível que esse coronavírus me ataque, ou ataque a minha esposa, não sei que nível. Mas nós estamos diante dessas situações que todos estamos nos regozijando com Deus e estamos aproveitando esse tempo que nós estamos dentro de casa para entrar em contato com pessoas que estão desesperadas, que estão em angústia. E nós temos aliviado muitos. Pessoas que ontem eu estava trabalhando com uma pessoa que é drogada e ela disse: eu não tenho jeito. Eu sou um desgraçado, sou uma porcaria, sou uma miserável, eu sou drogada. E nós apresentamos o Evangelho, estamos trabalhando com ela. O nome dela é Paula. Se puderem orar, aqueles que já são cristãos, orem por ela. Amém? Só para continuar, para a gente fechar, no versículo 4, como nós já tínhamos comentado, e a perseverança nos leva a ter experiências com Deus profunda. E essa experiência vai nos levar à esperança. E no 5 ele fala, ora, a esperança não confunde, não nos engana. Não nos engana, não nos desaponta.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus não está escrito foi, não. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. É continuamente derramado. Querido, se você é crente no Senhor Jesus, diante das circunstâncias adversas, você que já passou por Romanos 5:1, você tem a bendita esperança. O Senhor Deus está com você. O Senhor Deus te ama. Ele tem um plano especial para a tua vida. A palavra de Deus em Efésios 1:4 diz que você foi escolhido por Ele, por Deus, antes dele criar o universo. Antes dele criar o universo. E Ele escolheu você para que você fosse santo e irrepreensível diante dEle. Para a glória dEle. E nós temos que glorificar o Senhor na terra enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. E ele fecha no versículo 6 dizendo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, quando ainda éramos pecadores, miseráveis, terríveis, morreu a seu tempo pelos ímpios. O Senhor não veio para justos, o Senhor veio para pecadores como eu, como você. E aqui está dizendo que, bem claro, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu até estava conversando com uma pessoa que estava dizendo, eu não sou digno. Eu não sou digno para ir a Jesus. Eu sou drogado, estou separado da minha esposa e tudo mais. Eu disse para ele, querido, se você pode se tornar digno sem Jesus, você não precisa dele. Você tem que ir sujo aos pés de Jesus, como aquela prostituta foi. É Ele que nos limpa, é Ele que nos lava. Eu perguntei para ele, e o nome dele é Jefferson, falei, Jefferson, quando você fala que você não é digno, sabe o que eu entendo? Que você está dizendo para mim que você pode se lavar, você pode se limpar antes de se lavar. Então eu perguntei para ele, você se limpa antes de se lavar ou se lava para ficar limpo? E ele falou, claro que eu me lavo para ficar limpo, exato, você quer se limpar antes de se lavar em Cristo. Você nasce para crescer ou cresce para nascer? Eu tenho que nascer para crescer, exato, você quer crescer em dignidade, em amor, em paz, etc. Você quer crescer antes de nascer em Cristo. Você precisa primeiro ir a Jesus do jeito que você está, morto. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, diz, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E ele continua dizendo, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém até se anime a morrer. Mas, esse mas é que é importante, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido, você é pecador como eu. E Jesus quer entrar na sua vida e transformar a sua vida. Logo, muito mais agora, ou seja, se Ele veio para você quando você ainda estava morto, quando você estava sujo, imundo, quanto mais agora que você se lavou em Cristo, quanto mais agora que você se tornou filho de Deus, Ele veio para continuar a obra que Ele começou na sua vida. Então, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Você não passará pela ira do Senhor. Porque o próprio Jesus fala, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas lá em Hebreus 9, fala, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Olha que diferença. Quem não tem Cristo vai morrer uma só vez e vai passar pelo juízo. Quem tem Cristo não passará em condenação, não passará em juízo. E ele continua, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele vem pegar a sua igreja, ele vem arrebatar a sua igreja. Você vai com ele. Se tocasse a trombeta agora, você estaria com Jesus. E o versículo 11 diz, e não isso apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Bem, queridos, isso é o que eu queria compartilhar com você, entendendo que você pode ter entendido a mensagem, ou apenas semeei, outro vai regar, outro vai colher, ou pode ser que você entendeu perfeitamente a mensagem. Se você entendeu que você é um pecador miserável, como eu era, e ainda sou pecador, mas só sou, a diferença é que hoje eu sou salvo. Mas eu era podre, irmão, era terrível. Até o dia que eu entendi que se eu morresse no estado que eu estava, eu estaria longe desse Deus por toda a eternidade. E que esse Deus podia me dar a paz, a alegria, a vida eterna. E eu entendi que a única forma que Deus estabeleceu para que isso acontecesse era através dele próprio se fazendo homem e morrendo na cruz no meu lugar e ressuscitando. E ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu quero fazer uma oração por você. Se eventualmente há alguém entre vocês que não conhece Jesus, eu vou orar por você agora. E depois vou fazer uma oração de entrega. Mas essa oração não é uma reza. É o conteúdo dela que interessa. E isso se você fizer de coração. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres. Não adianta fazer de boca. Será salvo. Vamos orar? Deus amado, nós colocamos agora qualquer vida que está participando desse tempo de exposição da palavra. Qualquer vida que eventualmente não te conhece ainda, que o Senhor possa tocar nesse instante e que ela possa se arrepender de todos os seus pecados e possa convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Querido, querida, se você tem realmente convicção de que deve ter uma experiência com Jesus agora, eu vou fazer uma oração, então repita de coração. Diz assim, Senhor Jesus, eu sei que eu sou um miserável pecador, que eu tenho feito coisas que te desagradam e que se eu morro agora, estarei longe de ti por toda a eternidade. Mas eu entendi também que o Senhor está me dando de graça a salvação, através de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem e que morreu na cruz no meu lugar, e ressuscitou, e que está vivo, e que está me oferecendo a vida. Então, hoje eu tomo a decisão, arrependido mesmo de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu venho fazendo, aquilo que eu já fiz. E te convido, Jesus, para ser o dono da minha vida, ser o meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que a partir de agora, porque eu te convidei para ser o meu dono, meu Senhor e Salvador, que todos os meus pecados foram perdoados. Eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna.
Querido, querida, se você fez essa oração, compartilhe com os líderes da igreja, para que eles possam se regozijar com você e te ajudar a crescer. E todos os demais que estão assistindo, que são servos de Deus, oramos então agora por vocês. Senhor Deus e Pai, colocamos a vida de todos os servos de Deus e também da liderança dessa igreja local, do Daniel Schmutt, Lili e todos os demais, nas tuas mãos, para que o Senhor continue usando eles de forma poderosa. Nós agradecemos pelo privilégio de compartilhar a tua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e que realmente alguém tenha recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Um abraço. Que essa experiência que você teve hoje, nessa manhã, na presença do Senhor, continue a reverberar no seu coração. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito o restante do dia de hoje, para você e sua família.